The cultural phenomenon The Secret Lives of Mormon Wives is back with an all-new season now streaming on Hulu. Where is everyone at? Mom Talk has gotten to a really hostile point. Demi is willing to kick Jesse out of the group. I feel like I'm walking into a lion's den. It's gonna get messy, for sure. Mom Talk is turning on each other left and right. The police are here. I can't see this going any other way but a pure bloodbath. This is so toxic. The Secret Lives of Mormon Wives now streaming on Hulu. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom olá. Meu nome é Felipe Xavier e esse é o Coffee X. No episódio de hoje estamos aí com a terceira parte do especial do Wes Anderson aqui no Coffee X. E antes de falar mais sobre o episódio, eu quero apresentar os meus amigos que estão aí nessa tarefa hercúlea comigo de assistir aí todos os filmes desse diretor maluco, começando por ela, Débora de Menezes. Olá, pessoas! Estamos de volta. Esse aqui era o que eu aguardava. Era a parte 3. Agora a coisa tá melhor. Ai. E o marido dela também, que tá... Vocês assistem juntos, né? Vocês pelo menos têm isso. A Paula não quer me acompanhar. Então, Edu. Fala aí, Edu. Opa, aqui de novo e outra vez. Saudações joviais. E é isso. Dessa vez a gente não vai agredir, né, o Wes Anderson, né? Nesse episódio, então... Fiquem tranquilos aí, vocês, né, fãs de Wes Anderson, então a gente dessa vez não vai agredir ele tanto, né? Ô, Mozeta, a gente tinha que aproveitar, porque como ele falou, vocês veem junto, sim, porque a gente é o casal em cena. Isso, a gente olha tem um podcast. Só, exatamente, fala, esse é o momento, já, puxa aí, gostei do... Exatamente, porque aqui a gente não dá ponto sem nó, não é mesmo? Eu tô parecendo o Edu falando, meu Deus, olha aí, a convivência faz isso. Então a gente tem um podcast... Casamento. Exatamente, casamento. Então, se vocês quiserem ouvir a visão de Edu e Debs sobre filme e cultura pop, pode nos acompanhar nas redes sociais e também nas plataformas aí que vocês usam pra ouvir podcast. Casal em Cena Podcast. Isso. Pronto, tá feito, já vai. Isso, eu tive que fazer uma vez. segue o jogo. É isso aí, gente. E pra lembrar aos ouvintes que achavam que nunca mais iríamos voltar com os episódios aqui do Wes Anderson, né? Porque a galera acha que não vai rolar, né? Porque a gente, primeiro, antes de começar, a gente conversou e gastou 1 ano pra fazer os 2 primeiros. Aí depois falamos que ia fazer os 2 primeiros e que ia sair tudo rapidão, né? Isso rapaz. Foi o episódio 2 saiu dia 16 de dezembro de 2024, então cá estamos 4 meses depois praticamente pra gravar a terceira parte. Mas eu acho que isso diz muito sobre o diretor, né? Que às vezes é difícil ver muita coisa dele rápido assim, porque enfim, realmente. Meu Deus. Fica aí um comentário aí pra gente fazer a gente vai fazer a parte do Descreva daqui a pouco, discorra. Mas a ideia desse especial de diretores aqui é que a gente tá explorando a vida e obra de Wes Anderson. O primeiro episódio foi o Coffee X 55, que saiu em abril do ano passado, e a gente falou sobre os 3 primeiros filmes dele, né? Depois a gente falou no Coffee X 57, que saiu em 16 de dezembro de 2024, e esse aqui que vai sair em abril de 2025. Então, estamos aí na terceira parte. Se você quer saber o que a gente acha dos 6 primeiros filmes do Wes Anderson, você procura esses episódios aí que, além de eu ter falado aqui, eles estão aí no link da descrição do episódio. E nesse episódio nós vamos falar dos 3 filmes, que é o de 2012, Moonrise Kingdom, O Grande Hotel Budapeste de 2014 e Ilha dos Cachorros de 2018. Mas antes da gente entrar nesses filmes, eu queria fazer uma pergunta que é tipo um warm-up que a gente faz aqui, que a gente fez nos 2 primeiros episódios, e eu queria perguntar pra vocês, porque a gente definiu no episódio 2 que o Wes Anderson não é muito bom de personagem. Assim, ele não se aprofunda nos seus personagens, os personagens não têm muita emoção, né? E o forte do Wes Anderson que a gente tem percebido são os mundos criados, né? Então, toda a parada visual e tal. E aí eu queria deixar a pergunta pra vocês, se vocês pudessem visitar um desses mundos criados pelo Wes Anderson, qual seria o mundo que você escolheria e por quê? E aí? Dos filmes que a gente falou até agora, né?
Rapaz, se tiver algum filme que a gente ainda vai falar nesse episódio aí, você pode só falar rápido e depois a gente aprofunda aí no porquê que a gente gosta do mundo, né? Eu acho que eu visitaria, talvez, o mundo ali de Moonrise Kingdom. É um filme que mora no meu coração, então... Olha aí. Eu acho que eu visitaria. E você, Amazir? Eu acho que eu gostaria do Fantástico Senhor Raposo. Natureza, bichinhos e... Você menos... como uma boa bióloga. É menos seres humanos, né? Seres humanos dá mais trabalho. E aí lá seria mais legal, são bonecos. Nem morre, olha lá os bichinhos, nem morre. Então, melhor ainda. Eu ficaria entre o Fantástico Senhor Raposo e o universo aí do Grande Hotel Budapeste, que a gente vai falar hoje aí também, porque o filme é lindo, assim, visualmente e tal, então eu não tô nem pensando no que tá acontecendo, sabe, no universo lá, eu tô pensando só visualmente mesmo, assim, visitar o hotel e tal, aqueles lugares lá do filme, enfim, então eu acho que esses dois. E o do Fantástico Senhor Raposo aí eu acho legal também, porque eu gostaria de falar com os bichos, né? Ouvir o que eles estão falando, seria legal. Às vezes eu fico aqui com a... Eu e a Paula, nós temos uma cachorrinha que se chama Ray, e às vezes a gente conversa com ela, fala alguma coisa, e ela reage só daquele jeito que cachorro reage, né? Levanta a orelha, abana o rabo, né? Late e tal, e a gente fica, cara, o que será que ela tá pensando? Pode ser que ela não tenha pensando nada, né? Só tá esperando o petisco dela, a comida dela, mas... Enfim, eu gostaria de ouvir o que ela está pensando de nós. Ou não, né? Talvez ela pense coisas horríveis da gente. Pode ser, tem chances, viu? Não, a gente é bonzinho com ela. Ela deve gostar minimamente. Mas ela deve olhar pra humanidade. Ela deve olhar pra humanidade. Eu estou aqui chorando as pintangas. Olha pra humanidade e fala, esses seres humanos, esses humanos aí. Ai, é difícil. A vida é tão mais simples, né? Do que esses seres humanos estão tentando fazer. Exatamente. Aí. Enfim. Exato. Mas então é isso, vamos começar com o primeiro filme do Wes, que já fiquei curioso aí, porque o Edu falou que mora no coração dele. Então vamos começar com Moonrise Kingdom, filme de 2012. You can't arrest him simply because he's a bloody immigrant. Take your hands off my lobby boy! Vamos lá, é um filme que tem o roteiro aí do Wes Anderson e do Roman Coppola, né, que aí é da família aí dos Coppola. Esse cara, a gente já falou sobre ele, né, ele já escreveu o filme com o Wes, né? Existe vários, ele tá em vários. E o elenco aí, a gente tem Jared Gilman, Cara Hayard, Bruce Willis, olha aí, o Bruce Willis entrando pra patotinha, hein? Edward Norton, quem mais? Ele, hein? Ele vem, Edu, ele vem. O Bill Murray tá aqui. Pra alegria de Edu. Frances McDormand, Tilda Swinton, Jason Schwartzman e Bob Balaban. E, gente, é muita gente que tem nesse filme aqui. Quer trazer a sinopse, Edu, já que você ama tanto esse filme aí pra nós? Vamos lá, então, aí, segundo a sinopse aí das Interwebs, né? Situado em uma ilha da costa da Nova Inglaterra, no verão de 1965, Moonrise Kingdom conta a história de duas crianças de 12 anos que se apaixonam, fazem um pacto secreto e fogem juntos para o deserto. Enquanto várias autoridades tentam caçá-los, uma violenta tempestade está se formando na costa, e a pacífica comunidade da ilha é virada de cabeça para baixo de mais maneiras do que qualquer um pode lidar. Então, basicamente, aí é história de adolescente. Olha aí, né? Que maravilha. Não diria adolescente, crianças mesmo. Elas têm menos de 12. 12 anos. Como todo pré-adolescente fica puto, né? Fala pré-adolescente, não é adolescente. Pré-adolescente, exatamente. Mas é isso, né? A história ali, aí aquela história, sempre tem uma família disfuncional, né? Nas histórias de Wes Anderson. E essa menina, ela faz parte, né? Dessa família disfuncional e tal. Ela não é muito, né? Não dão muito, como posso dizer, não é carinho, né? Mas ela é mais que deixar de lado, assim, pela família, né? E ela conhece esse garoto, que ele é órfão, né? Sam. E aí rola aí essa amizade entre eles, e aí eles fogem e tal. É uma historinha legal, de que mora no meu coração, porque ela é bem singela, né? É aquele filme que, pra mim, pelo menos, dá um certo quentinho no coração, assim, por assim dizer, né? Por ser singela, por ser puro, né? Você tem as crianças ali se descobrindo e tal, descobrindo o amor, descobrindo,
né, ali um gostar do outro e tudo mais, então eu assim, me traz bons sentimentos, né, esse filme aí. E um detalhe, Felipe, Moonrise Kingdom, ele não tem a tradução, né, pro português, né, do título, né? Não, assim, pelo menos eu não encontrei. Não. É esse nome em português também. Mas traduzindo, a tradução literal seria o quê, basicamente, assim? Cara, o reino do nascer da lua seria algo do tipo assim. Porque Moonrise é tipo nascer da lua. Tipo, Sunrise é nascer do sol, Moonrise é nascer da lua. E Kingdom é reino. Então, tipo, diria que é alguma coisa do tipo. Parece uma coisa bem, sei poética, lá, fantástica, também. Assim, né? Poética, não sei. Acho que expressa a vibe do filme, né? Que ele é bem... Ele é completamente fictício, né? E aí se passa num lugar fictício. E aí tem uma áurea, né? Mais assim, acho que quando envolve mais crianças, eu acho que tem uma coisa mais de inocência e ao mesmo tempo, né? Uma coisa mais... É meio fábula, né? Sei lá, uma coisa nesse sentido, assim, meio... Que não realmente é lúdica, né? Sei lá, uma coisa assim. Mas eu não achei tão fábula assim, porque apesar de ele se passar no local, né? Que é fictício e tal, tem as relações ali e os personagens, né? E as atividades que eles estão envolvidos, né? Mas eu nem falo fábula no sentido da estrutura, né? Eu falo no sentido do que ela remete, né? Do que a história quer contar, né? Porque aí... a intenção do Wes nesse filme, ele queria muito acho que ele se inspirou vagamente em história, talvez a história dele, né, de se apaixonar, né, o primeiro amor. Acho que a gente volta nesses filmes assim, sabe, de primeiro amor. E aí ele queria trazer essa sensação, né, de nostalgia, sobre esse sentimento do passado, né, que aí o filme se passa numa década, né, que é década de 60. E aí, acho que, né, ele tentando trazer algo que tá crescendo, tá desenvolvendo, e ao mesmo tempo realmente trazer essas emoções que são da infância, né. A infância, ela tem uma coisa meio... Você usou muitas palavras, pureza, inocência, etc. Mas é uma coisa mais leve, né? É uma coisa mais leve, assim. Mas aí as características nesse filme dele aparecem muito, né? Técnicas, assim. Aí o pessoal gosta bastante dessa filmografia. A parte, né, da filmografia do filme, o pessoal adora. Eu tenho a impressão que esse filme, ele soa um pouco, apesar, como vocês falaram, ele não se passa nessa década, né? Mas eu acho que ele tem uma vibe anos 80, só que pelo filtro Wes Anderson, sabe? Porque a gente tem vários elementos aqui, meio que de anos 80. Por exemplo, as crianças eles são os protagonistas. Eles costumam ser bem mais inteligentes do que os adultos, né? No filme. Eles têm uma aventura, né? Que eles saem porque os dois fogem juntos. E aí tem as crianças que vão ajudar a caçar eles e tal. E tem toda uma guerrinha entre eles ali. E a guerra acaba ficando um pouco mais séria, né? Que eles se machucam mesmo. Tem alguns momentos lá e tal. Então, é meio que... E meio que as crianças que salvam o dia, né? As crianças que vão resolvendo os conflitos que vêm acontecendo no filme, junto com isso que vocês falaram, né? Com toda essa história de amor e tal, e essa áurea meio fantástica, meio oitentista mesmo, que a gente lembra ali de, sei lá, Goonies... Conta Comigo, né, das crianças estarem envolvidas num grande mistério, numa grande aventura, e elas que vão acabar resolvendo, e enquanto elas estão resolvendo, elas estão também passando por uma transformação, né, e tal. Então, eu acho que é meio isso, é meio um filme dos anos 80 pelo filtro do que talvez um Wes Anderson faria um filme nos anos 80, né, porque tem toda essa... Porque tem toda a esquisitice dele, né, tem toda a maluquice do... As crianças são esquisitas. O tipo de personagem Wes Anderson mesmo, assim. Eu acho que o próprio romancezinho dos dois começa de um jeito esquisito, né? Ela meio que tá num... Estão numa peça de teatro, né? Aí ele chega e tal, né? Com aquele jeitinho. Ele parece muito que essa criança é o Wes Anderson, né? Tipo, esquisito, assim, que não consegue se... meio que interagir com a galera, enfim. Eu sinto que tem um pouco dessa áurea, assim. Na verdade, que todos os filmes é ele, eu não sei. Ele exala essa coisa. Ele tem essa personalidade que parece ser meio esquisita, é esse cara que todos os filmes são sobre ele, assim? Eu acho que os filmes no fim é sobre ele. Eu tenho essa teoria que depois de ver, assim, em seguida, o filme é só sobre ele. E o que ele falou, né, que
o filme seria um filme dos anos 80, pelo filtro do Wes Anderson, né? E aí eu tava lembrando de, agora com as inteligências artificiais, né? Você já deve ter visto, né, Felipe? Por exemplo, O Senhor dos Anéis, se ele fosse nos anos 80, né? Aí tem, né, eles fazem lá os personagens com aquele visual, né? Outro filme qualquer dessa décadas mais recentes, como se fosse o visual, corte de cabelo, fotografia da época, assim, dos anos 80, né? Ou até de décadas anteriores, 60 e tal. Então, esse filme é um filme né, feito pelo Wes Anderson, como você falou, com esse filtro mesmo, né? Só que não é inteligência artificial. Ele mesmo fez o filme com esse filtro, né? Se passar nos anos 60, mas remete muito às historinhas dos anos 80, assim. E tem muita coisa hipster, né? Que tem vitrola, né? Nossa, tem disco, meu Deus do céu. Tem aqueles rádios também e tal. Então, voltamos à questão. Seria o Wes Anderson um gênio ou um hipster impostor? Né? Fica aí a questão. Aí. Fica essa questão aí, que já foi o título do episódio passado. Então, a gente ainda tá nessa busca. A gente tá nessa busca aí sobre a gente isso, vai né? responder. A gente responde. Até o final a gente vai responder, exatamente. Até o último episódio, né? Com os próximos filmes aí, a gente vai dar o veredito. Que vai sair esse ano ainda, vocês fiquem tranquilos, tá? Eu tô ansioso pra gravar, porque a gente vai ter muita coisa pra falar. Que são os últimos 2 filmes dele, né? Mais recentes aí, que é o... Edu criando a expectativa. Crônicas Francesas e o Asteroid City, né? Então, aguardem. É, isso aí. Porque eu não vi ainda, hein? Eu não vi ainda. Vou veja, porque vai dar um episódio bom, hein, minha gente? Meu Deus. Mas sobre Moonrise Kingdom, Amazito, e aí? Mais alguma coisa a se falar sobre esse filme? Não, é isso. Você quer saber se eu lembro do meu primeiro amor? Seria interessante você falar isso aqui. Mas eu lembro, foi ali... mais ou menos ali em 2017, por aí. Quando eu ouvi a sua voz pela primeira vez. Olha esse Edu, olha esse Edu. Me sinto tal qual o garotinho lá, enamorado pela menina. Encantado. Vocês começaram a amizade por carta, né? Tipo, começando mensagenzinha e tal. Exato. Tem esse detalhe das cartas, né? Que é interessante eles conversarem por cartas. Quem é que entregava as cartas? Mostrava o carteiro? Não, né? Não lembro do filme. Acho que não. Eu acho que eles se entregavam, né? Tipo, porque eles moram, tipo, no mesmo bairro ali, sei lá, uma cidade, é uma ilha, né? Que eles moram. Sei lá, coloca na mochila, no armário da escola, sei lá, qualquer coisa do tipo. Não mostra, mas, sei lá, na minha cabeça é tipo isso, né? Eles que se entregam, né? E você, Felipe, você lembra de seus amores de... Amores. Né? Amores, ou amor de... amor aí da pré-adolescência. Eu lembro, eu conheci meu primeiro amor em 2015, né, que eu me apaixonei e me casei e tal também, então é isso. Entendi. Não vamos criar problemas, Tudo né? igual, entendi. Mas... Uma coisa que eu tô lembrando é que eu tô com uma memória. A gente já viu algumas vezes, né? Porque eu vi a primeira vez Moonrise Kingdom, que o Edu falou, não, vamos ver esse filme, você vai gostar e tal. Realmente, ele é bem fofinho. A gente, inclusive, até recomendou em algum Coffee X aqui de indicação de filmes e séries. Sim, eu me lembro que vocês recomendaram, sim. E aí, obviamente, a gente viu algumas vezes depois, mas eu tenho uma memória que eu acho que a menina, ela é apresentada ligeiramente um pouco mais adulta, talvez, do que o menino. Não sei, eu fiquei com essa impressão. Fisicamente eu acho que ela é um pouquinho maior do que ele, assim, né? Ele parece mais novinho e tal, e ela parece um pouquinho mais velha que ele. Eu tenho essa impressão também, de que ela é mais velha. Nem que seja, tipo, sei lá, 1 ano mais velha, mas ela é mais velha mesmo. Dependendo da fase, da fase, 1 ano pode ser uma diferença grande, né? Que aí não sei, porque aí tem essa coisa que a menina amadurece, né? Mais rápido, etc. Que não necessariamente é verdade, né? Mas pode ser o ponto de vista dele, né? Sobre isso.
Então, mas eu tenho essa coisa, assim, dela apresentar mais... Ao mesmo tempo, eles parecem adultos. Eu acho que o menino, realmente, ele tem uma coisa mais infantil do que ela. Acho que ela tem até... Usa, eu acho que uma maquiagem mais escura, não sei. Tem uma coisa mais... Uma sombrinha. Não sei se ela é meio emo, assim. Que parece um pouco mais depressiva, né? Mas muito por conta daquele detalhe da família disfuncional também, né? Então, sempre tem essa temática aí nos filmes do Wes Anderson, que é isso, né? Aí, a menina, acho que ela tem mais irmãos... Mas ela é sempre a preterida ali da família e tal. Ela não se sente bem ali, ela não é muito bem tratada. É como se ela fosse meio que invisível, né? E o menino, por ele ser também órfão, assim, ele tá meio perdido também, né? Então, ele é uma coisa que eles se identificam, né? Um no outro. Aí eles, né, trocam cartas, conversam e tal. Se acolhem, né? Se acolhem. Né? E tem esse lance de fugir, né? Que é bem coisa de pré-adolescente, adolescente. Vou fugir de casa, vou embora, não sei o que, né? Até o dia que tiver que sair de casa mesmo, pagar boleto, né? Saber o preço das coisas no mercado. Aí quer voltar, né? Exatamente. Mas os adultos também todos os adultos acho que tem problemas, né? Eu não sei. Tem uma traição, acho que da mãe dela, né? Com o Bruce Willis, eu acho que é o caso dela. E aí ele é tem essas um policial, né, da assim, ilha né? E tal. Né? E aí tem o Norton, eu acho que ele é só um adulto pirado que trata meio como... Ele é o chefe dos escoteiros, né? Aí trata meio como militar, assim, né? Dá pra entender. O personagem do Norton parece que ele, como ele é o chefe dos escoteiros, né? Ele é o cara que treina os escoteiros, parece que ele fica querendo que aconteça alguma coisa real, né? De verdade. Porque os escoteiros ali, tipo, você leva os moleques pra acampar e tal, e nada muito de interessante acontece. Então, quando os dois meninos somem, ele pega a tarefa pra si, né? De que, tipo, não, agora é uma coisa séria aqui. Eu vou, né? Eu vou ser relevante pra alguma coisa que preste e tal. Só que, enfim, quem resolve tudo é as crianças. Ele é só um idiota que acha que é um militar, como você falou, mas que não resolve nada, né? Então... Acho que a parte cômica, né? A parte mais cômica, acho que é o Norton, né? Tentando ser alguém. É legal que tem também os escoteiros, tem o grupo ali que ajuda o moleque, né? Ou melhor, não, todos, né, meio que fazem bullying com ele. E no final eles se tornam meio que, não amigos, assim, mas eles têm mais empatia pelo moleque, assim, né? Eles então, ajudam ele no final, né? Então... Isso, exatamente. Então tem isso também, né? Essa mudança de comportamento e tal. E é uma aventurinha mesmo, né? Com a criançada aprontando as maiores confusões, né? Eu acho que esse e o próximo filme que a gente vai falar aí, eles são os filmes mais redondinhos, assim, do Wes Anderson. Eles são divertidos e tal. Eu acho que essa parada dos personagens deles serem meio flat, né? Eu acho que não incomoda aqui, porque eu acho que que a história, todo o desenvolvimento, todo o entorno da criação do universo, eu acho que compensa. Por isso, né? Por os personagens serem meio blé. E eu acho que ele até consegue dar um pouco mais de camadas interessantes para os personagens, né? Principalmente para as duas crianças aí. Então, eu gosto bastante. É o preparo pro Masterpiece. Isso. Mas eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa sobre essa película? Não, acho que não. A gente falou bastante coisa, né? E é isso, né? É um filmezinho que passaria tranquilamente aí na sessão da tarde, num dia de chuva, comendo biscoitos, tomando chocolatados. Maravilha. É bem específica a sua memória. Exato. É isso. Então, agora vamos para as notinhas. Quanto que vocês dão aí começando pela Debs, quanto que você dá aí pra Moonrise Kingdom, Debs? A nossa nota é de 1 a 5, né? Eu acho que eu vou dar... Depois a gente vai rever, né? Tudo. Mas enfim. Vamos rever. Eu tenho todas as notas anotadas aqui, tá? Pra gente rever no último episódio. Vai ser 4.8. Olha só. Sim, esse eu gosto. Eu curto. Eu vou dar um 4.9, então. Dá 5 logo, você gosta? Não, o filme não é perfeito. Vamos combinar Ok. Não, qual é o defeito? Você não falou o defeito do filme até agora. Acaba, né? Entendi. Não, 4.9 tá bom. Ok. E você, Felipe? Eu vou ficar no 4.5.
Ok. Eu gosto bastante. Então ficou alto, hein? Ficou Debs 4. Debs foi 4.8. Isso. Edu 4.9 e eu 4,5. Vamos agora para o que pra mim é o melhor filme do Wes Anderson até o momento, que é O Grande Hotel Budapeste. You can't arrest him simply because he's a bloody immigrant. Take your hands off my lobby boy! Esse, acho que foi o filme do Wes Anderson que teve a maior repercussão, porque ele foi não só indicado, como ganhou alguns Oscars, né? O roteiro é do Wes Anderson e do Hugo Guinness. Esse é um nome novo que eu acho que eu não tinha visto ainda. Esse nome também não me lembro, não. Na discografia... Puta, eu tô falando discografia sempre, hein? Na filmografia aí do Wes Anderson. Mas aí, a gente tem 9 indicações para O Grande Hotel Budapeste, incluindo a primeira vez que o Wes Anderson foi indicado a melhor filme, né? Então ele foi indicado a melhor filme, melhor diretor, melhor roteiro original, melhor montagem, melhor fotografia, melhor trilha sonora, design de produção, figurino e cabelo e maquiagem. E ele ganhou 4 aí, que são categorias mais técnicas, né? Que é trilha sonora, design de produção, figurino e cabelo e maquiagem. No elenco temos... Caraca, esse elenco é sacanagem. Ray Fiennes, Tony Revolori, Saoirse Ronan, F. Murray Abraham, Matthew Amalric, Adrian Brody, William Dafoe, Jeff Goldblum, Harvey Keitel, Jude Law, Bill Murray... Ó, o Bill Murray de novo pra você, ó, Edu. Rapaz, claro. Passa uma pontinha, mas tá valendo. É um filme estreladíssimo aqui, né? E aí, Deb, você consegue trazer a sinopse do Grande Hotel Budapeste? Sim. O filme, eu não sei, o nome dele é tipo gerente do hotel, mas aí tem um nome diferente, né? É o concierge. Acho que é isso, né? É, né? Eu acho que é assim que fala. Eu lembro de The Office do Michael empolgado com a concierge. Mas enfim, voltando. Foi longe. Não, mas é o que eu lembro, essa é a minha memória. E aí você tem, então, esse concierge. É porque naquela época, qual é a década aquilo? É atrás, a gente acha que não tem. Eu diria 70. É o tempo do Wes Anderson, né? Mas o pano de fundo parece ali na Segunda Guerra, né? Né? Início da Segunda Guerra. É verdade. Não, aparece a data mesmo, isso. E aí é um hotel que é famoso, etc, né? Grandão ali. E tem esse protagonista, que é esse concierge, que aí eu acho que naquela época ele tinha uma importância, uma coisa, né? Talvez um quê mais classudo, né? E aí é o cara que manda no hotel, que cuida de tudo e meio que entende de todos os interesses dos hóspedes, etc. E aí, no filme, ele é basicamente contar a história dele, né? É contar a história dele junto com meio que o pupilo dele, né? Que tá ali chegando no hotel. Ele é meio que... É um mensageiro. Começa entregando mensagens, mas que faz um pouquinho de tudo, né? O mensageiro, na verdade, é o que carrega malas, essas coisas. Então. Ele faz um pouco de tudo. Isso, e aí, meio que é a perspectiva desse mocinho, que agora eu não lembro o nome do personagem, mas revivendo... Ele chama né, Zero. Ele chama Zero, né? Isso, é verdade, Zero. Revivendo essa história de quando ele conheceu, né, esse moço e tudo que ele passou, o que ele aprendeu com ele. E aí eu acho que realmente é a obra-prima. Eu acho que tá tudo tão equilibrado no filme. Mesmo as excentricidades, mesmo o ritmo, né, e toda a parte técnica, que realmente, né, acho que é a parte que ele mais capricha, né, tá tudo muito perfeito. E é uma história completamente interessante, é um personagem, né, não sei se, eu acho que realmente não teria outra pessoa pra fazer esse personagem, além do Fiennes, porque eu falo Fiennes, tá, gente, eu não sei se é assim a pronúncia, mas... Não é Ralph? Não, é Ray? Estranhamente, é essa pronúncia, eu não né? consigo entender, porque eu diria Ralph Fiennes. Só que todas as vezes que eu ouço a galera falando, eles falam Ray Fiennes. Exatamente. Que não tem nada a ver como se escreve, mas enfim. No Oscar foi exatamente isso que eu vi. É estranho. Mas enfim,
Não faz. Mas o Fiennes, ele arrasa demais. Ele é um ator maravilhoso. Acho que ele consegue fazer muita coisa diferente, né? Ele é um ator versátil, etc. Mas parece que esse realmente tinha de ser ele. Você não consegue imaginar outra pessoa fazendo esse papel dele, porque é um personagem que, ao mesmo tempo, ele tem presença, ele tem uma certa autoridade, né? Mas, ao mesmo tempo, você consegue perceber que ele tem é uma pessoa que gosta de viver a vida, né? Então, ele não é uma pessoa egoísta, por exemplo. Então, essa relação que ele estabelece com Zero é quase que ele adota, né? Ele realmente adota o Zero ali. E aí, no filme tem esse momento, né? Em que eles estão ali, né? Pegando o trem, meio que pra ir lá, né? Ela já tinha morrido, né? Uma senhorinha que ele... Bem que... Aí eu acho que é interessante contar que ele pegava as casadas, né? Pegava as idosas casadas. Ele tinha interesses por coroas. Exatamente, é verdade. Era, isso aí ele era. Pegava as idosas casadas e uma dessas idosas que ele pegava acabou morrendo. E aí, me parece, ali tem toda a questão do testamento dela, né? Isso, né? Que é a parte que vai realmente, é o core, né? É a parte central do filme. Exato, então aí... Que é a Tilda Swinton, né? Que faz essa senhora. Exato. Que, realmente, ela tá bem bizarra. E aí, o desenrolar é isso, né? Essa questão aí do como é que é? Do testamento. Isso. Aí, no fim das contas, ele é acusado de ter matado a senhora, né? Pra, de repente, ficar com os bens dela e tal. Aí tem os filhos, né? Aí é aquela coisa, né? O filho, né? É, o filho, que daí é aquela questão, né? De aí, os filhos, outros parentes, aquela briga toda pra... Sanguessugas. Pra ver quem é que fica aí com a herança, né? Então, o desenrolar é meio esse, assim. Sim. Aí, a parte que eu ia destacar, pra falar dessa simpatia, ou dessa relação que ele estabelece, né, com o Zero, é que nesse momento que ele tá no caminho pra ir até o velório e ver como, né, enfim, acho que ele não tava pensando no testamento, ele tava realmente, poxa, ela morreu, como assim? Ele gostava dela, né, então ele tinha uma relação de amizade com ela. E ali... Como você falou desse contexto realmente, né, de guerra, de Segunda Guerra, então você tem, né, uma perseguição a estrangeiros, etc. Então, basicamente, pessoas não brancas, né, tudo passa pela, né, eu tô fazendo sinal aqui de corta o pescoço, e aí, nesse momento, meio que ele briga, né, com o guarda e tal, aí depois, como ele é uma pessoa muito conhecida, ele basicamente atende os ricaços, né, porque naquele tempo o hotel era super mega luxuoso, né? Então aí acaba aparecendo o Norton, que é um guardinha lá. Não é guardinha, né? Mas é um militar que meio que... eu sei quem é você. E meio que deixa ele passar. Então ele era realmente uma pessoa que tinha uma presença ali naquela região, etc, né? Várias pessoas passaram por lá, pessoas de influência. E ele conseguiu usar, né, essa influência pra, meio que também pra ajudar o Zero, que era uma pessoa que não era dali, né? Não lembro que país que é aquilo, mas é um lugar fictício, né? E aí ele consegue, nesse momento, salvar ele, né? E aí depois o Zero, como ele meio que foi adotado, é ele que vai, depois que ele vai pra prisão, acusado, ele vai ajudar pra tirá-lo da prisão e ajudar ele a provar a sua inocência posteriormente, né? Ele é um cara que ele tem essa função, né, de ali gerenciar o hotel e tal, coisas, né, finas, atender os ricaços, mas ele se importa com o Zero, né? Ele tem, não é aquele cara snob, sabe? Então eles têm essa relação muito de quase de pai e filho, assim, né? Então a relação deles é bem bacana, assim. O legal do filme é que isso é mais pro final, né? Que tem, tipo, como se fosse uma sociedade secreta dos concierges de todos os hotéis de luxo espalhados pelo mundo. Exato. Né? Isso é muito bom. E aí eles vão se ligando pra... E aí, fulano tá precisando de tal ajuda, e vai mostrando várias ligações pra até chegar no lugar onde ele se encontra pra meio que passar algum recado, ou passar alguma instrução, né, e tal, pra levá-lo até o lugar que ele queria, né, lá pra meio que... Na verdade, é conversar com uma testemunha de que o filho, na verdade, estava envolvido, né, naquelas... Enfim, queria meio que... Ele tinha dado uma trapaça, né? Apresentado um testamento que não era real, porque ela já tinha mudado. E aí era um funcionário que trabalhava, né? Que meio que se escondeu, porque, obviamente, a vida dele estava em risco. E o Dafoe, né? O Dafoe realmente
super mega vilão, maravilhoso, incrível. Mas ele com aquela bota, né, com um super salto que eu fico, gente, que incrível, né? Enfim, e aí meio que esse carinha tá escondido e aí o Phineas tem que ir atrás dele, descobrir onde ele tá pra tentar entender o que tinha acontecido. E aí acho que a gente contou basicamente a história, né? Mas tem várias coisas que chamam atenção no filme, né? Porque o filme, ele tem além da narrativa, da história em si, que é muito interessante, todos esses personagens, a gente vê que eu acho que até a atriz que depois aparece, que se torna a esposa do Zero, parece que ela não entra naquela história do Wes Anderson de todo mundo é meio blasé, né? Aquela coisa assim, que não tem emoção. Eu acho que nesse filme as pessoas não conseguiram ficar muito nesse neutro, né? De não mostrar emoção. O Phineas, ele não é esse personagem que tá ali e que é aquela coisa mais fechada, né? Que é aquela coisa contida. É completamente ao contrário. E até as cores, né, que ele usa nesse filme é muito diferente também do que ele usa normalmente em paleta de cores, né? Então, Moonrise Kingdom é o clássico daquele filtro amarelado, se destaca o mostarda, né? Que ele gosta, aquele amarelo, né? Enfim, aquele amarelinho clarinho. E aqui não, aqui você tem neve, a gente tem um roxo, gente, um roxo com vermelho, é uma coisa assim que, eu não sei, me parece um atentado ao bom gosto, mas que ali funciona, dá um ar, dá uma excentricidade, mas que eu acho que casa bem com aquele universo ali, né, do filme. Até um tempo atrás, o roxo, sei lá, alguns séculos atrás, como era uma cor mais difícil de obter, ela era associada à riqueza, essa coisa mais luxuosa mesmo, né? Então, na época que a tinta era mais complicado, né? Aí o roxo tinha essa conotação. Então, acredito que tem essa relação do hotel ser luxuoso, né? Então, tem aquele banner, aquele pôster clássico que é do elevador, onde tem a Tilda Swinton sentada, que é a senhora, o bichinho que tá de roxo, e aí no fundo tem um vermelhão, ela de vermelho. Então, é uma coisa que é bem gritante, que eu acho que ele consegue trazer elementos diferentes, né? Que fogem um pouco de tudo que ele fez antes ali, né? Aí eu acho que acaba se destacando mais, né? Dentro daquele universo meio que é branco, neve, mas que ao mesmo tempo tem cores mais pesadas, né? E eu acho que no fim todos os personagens ali são poucos que são meio caricaturados, né? Talvez o Defoe, ele seja mais o Brody, né? Que ele aparece. E que aqui, eu não sei, depois que eu vi essa última edição do Oscar, eu fiquei com a sensação que o Andy... ele realmente, eu acho que ele é aquele personagem que ele faz em... O Adrian Brody. O Adrian. Ele é meio xarope, né? Eu não sei, Ele fala que é meio chato, assim. Isso, eu achei... porque achei... Não sei se o pessoal viu, mas ele tem uma... Quando ele foi fazer o discurso dele, ele joga o chiclete, assim, que ele tava na boca pra... Ou foi o Kieran? Agora eu fiquei na dúvida. Não, porque foi o Brody mesmo que fez isso. Foi, né? Que jogou o chiclete. Eu falei, gente, mas com tanto bolso amigo no paletó, tu vai jogar o chiclete, assim, sei lá... Aí, fora o discurso, que eu achei tão egocêntrico aquele discurso, que eu fiquei assim, credo. Enfim, né? Mas aí eu tô abrindo parênteses pra outra coisa. Mas, no fim, o filme funciona. Eu vou deixar vocês falarem, que eu acho que eu monopolizei aqui a fala. Não, eu acho que muito bom. Eu acho que você trouxe bem completo aí o que é esse filme. Eu acho que ele é o filme mais bem resolvido, assim, do Wes Anderson, sabe? Eu acho que ele tem uma história interessante, ele tem a estética interessante, que tudo funciona, assim, né? Como você falou, os personagens parecem mais reais. De novo, a gente sempre cita reais dentro do universo do Wes Anderson, não é real na nossa vida, não. Então, como você falou, que os personagens conseguem... Eles não conseguiram ficar tão blasé, né? A própria Saoirse Ronan, ela manda muito bem. Tem uma cena que eu acho que é na própria cena que o Zero é abordado dentro do trem e os caras começam a bater neles. Eles entregam bastante emoção. O próprio Ray Fiennes, ele tipo, olha pra trás e sangrando, com o nariz sangrando. Ele meio que fica desesperado. Fala, não faz nada com ele não, que ele tá comigo e tal. Então...
E você vê também o próprio Zero com uma cara de desesperado, né, e tal. Então, é muito bom. Eu acho que funciona muito. Eu acho que a caricatura fica a cargo dos vilões mesmo. Eles ficam como né, umas caricaturas mesmo. Todo mundo meio velho, meio branco, meio careca, carrancudo, assim, né? Tipo, tudo de preto, né? Os dois só usam preto. Exato, todo mundo de preto, exatamente. Então, e aqui, fora que aquela casa deles lá, parece um bagulho meio mal assombrado, assim, um bagulho estranho. Enfim, é uma casa que eu não queria herdar uma casa esquisita dessa, não. E tem toda uma questão do quadro também, né, que eles... Isso, que ele pega o quadro e tal, Cara, esse filme acontece, assim, ele acontece tanta coisa que eu coloquei porque faz tempo que eu assisti, né? Então eu coloquei o trailer aqui pra eu ficar vendo as cenas. Eu falei, cara, ele é preso no filme... E ele cria uma parada pra fugir da prisão. Cara, é muito... Tem uma fuga até atrás, né? Tipo assim, ele é um filme excêntrico no máximo, assim, do que o Wes Anderson consegue. E eu acho que funciona. Funciona demais, assim. Putz, eu gostei demais desse filme quando eu tava vendo. E eu não fazia ideia, assim, Eu já tinha visto o Grande Hotel Budapeste, acho que nessa época, inclusive. Mas eu não lembrava que era tão excêntrico, acontecia tanta coisa, assim, né? Eu não lembrava muito pouco desse filme. A gente reviu recente agora pra gravar. A gente quis ver. Esse a gente quis muito rever. A gente fez questão de rever pra gravar, assim. E realmente, assim, só melhora, né? Que daí você vai pegando mais detalhes ali e tal. Tem o pano de fundo ali que ele meio que emula ali uma questão, né? Como aquele pessoal ali, os militares ali e tal, meio que uma invasão como se fossem os nazistas, né? Então isso fica muito claro, assim, também. É bem, bem interessante, né? Então, se bem que ele não explora muito isso, mas é mais, acho que para contextualizar, né? Ali aquele ambiente, né? E aí depois, quando o Zero fica mais velho, que daí ele volta pro hotel, ele encontra lá um escritor, que daí ele começa a contar toda a história, né? Então, esse hotel, ele acaba tendo um valor sentimental, né? Completamente. Por tudo que passou, assim, e pela própria história do Zero com o gerente, ele que ensinou tudo pra ele, que ele sabe, né? Então... E melhorou, né? Depois ele herda tudo, né? O que ele tinha e tal, né? Então, acho que ele realmente foi o filho, ele era filho, né? Dele. Então, tem essa coisa tocante, assim. E o hotel, no fim das contas, aí depois que passa anos, assim, décadas, aí ele é só mais um local onde pessoas vão lá meio que pra ficar isoladas e tal, não tem mais aquele glamour, né? Exatamente. Então é esse valor... Tem decadência, né? Exato, mas aí ele tem esse valor sentimental, né? De tudo que o lugar conta uma história, né? A outra coisa que eu gosto também, em filmes, de forma geral, obviamente, quando bem feitas, tem narração, né? Porque esse escritor, ele vai eu contando ia comentar um pouco... isso. Então, adoro quando tem essa narração, que eu acho que é um recurso, às vezes, fácil de se fazer, de você contar uma história, só que eu acho que ele dá um tchan ali, dá uma coisa mais elegante que você consegue compreender o filme todo, né? Na verdade, que no filme do Wes Anderson, você não fica... Ele não é mal montado, né? Então você consegue entender, até porque ele faz essa coisa de capítulos ou de partes, né? Da história, etc. Mas aí esse tem narração, que eu acho que... eu não lembro dos outros... isso se destacar, né? E aí eu acho que deixa ainda mais legal o filme como um todo. Eu acho que essa ideia de não só dele dividir pelos capítulos, mas a própria narração, eu acho que te coloca muito como se você estivesse lendo um livro, né, de uma história fictícia e tal. E como você falou, é um recurso fácil, mas por ele ser fácil, ele pode se tornar irritante. Só que eu acho que o Wes sabe usar, né? Tanto que tem agora recentemente que o Wes Anderson até ganhou o Oscar por um curta lá. Ele fez uma série de curtas pra Netflix e todos eles são adaptações de livros e ele faz exatamente esse recurso, né? Ele utiliza esse recurso de uma pessoa narrando a história o tempo inteiro. Então é um recurso que acho que a partir daqui... E aí eu
tenho que ver os outros filmes, porque eu não faço ideia, mas talvez seja um recurso que ele começou a utilizar aqui e foi melhorando, né, e tal. Aqui nesse filme, pra mim, funciona muito bem, principalmente porque é uma história que acontece muita coisa, né, então ele vai te colocando ali, ele vai te dando contexto e background das coisas, então fica bem, acho que fica bem completinho, assim, eu acho que funciona bem. Mas, bom, é isso, né, tem mais alguma coisa pra dizer desse filme aí? Como você falou, eu acho que ele é um filme lindo, né, eu acho que ele tem toda essa estética excêntrica aí do Wes Anderson e tal. Ele é 4x3, né? Ele é cortado dos lados e tal. Então ele tem toda esse estilo que, pra mim, funciona demais. Eu quero até rever agora, depois do episódio eu quero rever. Eu não revi porque, enfim, a vida tá corrida. Mas eu quero rever porque eu gostei demais desse filme na época que eu vi. Mas e aí, notinhas? Vou começar, eu dou 5 estrelas pra esse filme aí. Pra mim é 5 de 5 aqui, é o auge do Wes Anderson. Ninguém vai dar uma nota menor que essa, é 5, não tem outra. Mas antes do Edu dar nota, eu preciso falar que o Harvey, é Keitel, né, que fala, né, o nome dele. Ele foi uma... Quando você vê ele aparecendo, você fala, olha quem tá ali, que legal. E outra coisa, a teoria de que porque o filme é bom, o Bill Murray aparece bem pouco. Ele aparece muito pouquinho. Ela não podia deixar escapar, Edu. Não podia. E aí, esse é um elemento que, claro que tem que destacar, porque aí, por isso que o filme é bom, deu destaque pra todos os atores que são todos maravilhosos, perfeitos, incríveis. E o Bill Murray só tá lá no telefone, isso, ok, né? Ele apareceu de novo no filme, mas ele não toma conta, né, de todo o filme. É só um pouquinho só, então... Só o Jude Law que eu não lembro, gente, eu não tô lembrando. Ele é o quê? Ele é o cara que vai escrever a história do... é verdade. Nossa, eu tô aqui, gente. Eu lembro do escritor, mas não é a cara dele. É uma outra cara que eu tô lembrando aqui. Enfim. O legal de você rever, às vezes, depois de um tempo, você vê carinhas que você não lembrava que estavam no filme, né? Tipo, Harvey Keitel. Nossa, eu também não lembrava. E aí, quando você olha... basicamente lembrava só da menina, do Zero e do Ray, né? Dos outros, assim, eu não lembrava de ninguém quase. Aí você vai vendo, o Edward Norton de novo. Tilda Swinton. O Bill Murray. Tá. Todo mundo. Isso anota. O Edu não vai dar 5 não, porque tem pouco Bill Murray. Meu Deus. Não, ele não, se ele falar isso, a sua nota eu que vou dar, tá? Não, que isso? É ditadura? Com certeza. Você está querendo me calar? Não, mas eu dou um 4.99. Quê? Pronto. Para, Luzito. Nem existe isso. Não, nem existe isso. Não, Felipe, no sistema do Felipe não tem. Não. Nem existe essa nota, é muito boa. Não, vai 5. É 5. Pode arredondar aí, tá, Felipe? Ok, tá bom. Agora vamos lá pro último filme da noite, que é o Ilha dos Cachorros. You can't arrest him simply because he's a bloody immigrant. Take your hands off my lobby boy! Que é um filme de 2018, é uma animação, mais uma animação. Assim como o episódio passado, né, a gente vai terminar com uma animação stop motion do Wes Anderson e que tem as mesmas indicações ao Oscar, tá? Porque também foi indicado a melhor animação e melhor trilha sonora, assim como o Fantástico Senhor Raposo, que a gente falou no episódio anterior. Então, o roteiro é, mais uma vez, do Wes Anderson, do Roman Coppola, do Jason Schwartzman e de um outro aqui que é o Kunichi Nomura, que é um nome novo aqui também que eu não conhecia. Talvez, pode ser que seja a adaptação de livro e esse cara seja o escritor do livro, alguma coisa assim, né? E aí no elenco de vozes nós temos Bryan Cranston, Koyu Rankin, Bob Balaban, Edward Norton, Bill Murray, Jeff Goldblum e o Kunichi Nomura. Não, então ele não é o escritor não, provavelmente, hein? Talvez é um ator aí. Enfim. Mas eu acho que... Porque como o filme se passa no Japão, algo que remete à cultura japonesa, talvez ele foi uma pessoa que trouxe esse elemento, né? De trazer essa parte mais cultural específica para o roteiro, né? Então, eu acho que deve ter sido isso. Porque eu acho que ele não foi a história dele mesmo, ele não foi uma adaptação, né? De livro, nem nada. Legal. Bom, é isso. E na sinopse nós temos uma história aí que a gente vê um futuro que
o filme se passa no Japão, né? Então a gente tem um surto de gripe canina que faz com que o prefeito dessa cidade japonesa que faz com que ele considere banir todos os cães para uma ilha usada como depósito de lixo. E aí os rejeitados, né, que são os cães, devem embarcar em uma jornada quando um garoto de 12 anos acaba chegando a essa ilha para encontrar o animal dele que vai para lá, que é o cachorrinho dele, que acaba sendo enviado para essa ilha também, onde todos os cães estão lá isolados nesse lixão. E aí, como eu disse, o filme foi indicado a melhor animação e melhor trilha sonora. E aí, gente, temos uma animação à altura do Fantástico Senhor Raposo ou é mais fraca? O que vocês acham? Essa é uma pergunta. Eu não achei a animação ruim. Eu acho que ela tem um valor ali, né? É bonito. Assim, até não tem como você falar de que tem coisas técnicas horríveis do Wes Anderson. A gente já cansou de falar isso, mas realmente, tecnicamente, é tudo perfeito. Os bonecos que usa, os cães, né? Então, a coisa bonitinha, etc. Realmente que dá vida. Então você vê que realmente ele gasta muito tempo. Parece que tudo é muito detalhado, né? No filme. E é muito rico em detalhe, né? Então eu acho que quanto mais detalhe, né? Mais tempo gasta pra você fazer, pra, né? Animar, etc. E o filme realmente ele tem muita coisa ali que deixa o filme bonito, etc. Mas realmente eu acho que o Senhor Raposo, eu acho que ele tem o Senhor Raposo, ele tem uma, eu acho que você se identifica mais. É aqui que a gente fala que a identificação às vezes do filme nos filmes dele é crucial, né? E aí eu acho que o Senhor Raposo, eu acho que ele tem uma história que é muito mais tocante, é uma história que eu acho que você quer ver mesmo, sabe? O que tá acontecendo ali. Nesse, eu acho que ele tentou trazer assuntos muito diferentes, ele já aborda uma cultura diferente, né? A gente tem aquela viagem, né? A Darjeeling, que é na Índia. Aí agora essa animação que traz esses elementos, né? Da cultura japonesa. Não, a história em si, eu acho que dos cães, né? Que meio que tem uma lenda, né? Mosito, dos cães. E aí parece que tem uma guerra entre cães e seres humanos que só querem ter gatos e, enfim, tem toda uma construção assim, que eu acho que, eu não sei se isso é real, né? Acho que não. Deve ser só do universo ali mesmo do filme. Mas eu acho que esses outros assuntos, né, que se tratam no filme. Porque aí é meio que, sei lá, cachorros, né, sendo excluídos, e aí você fica assim, como assim, né? Porque tem uma doença, e aí eles são mandados para um lugar, e isso, né? Em algum momento, vários políticos pensaram assim, então acho que traz uma questão talvez até política, né? Que acho que não lembro de nos outros filmes isso aparecer. No Grande Hotel Budapeste tem uma certa referência, mas esse tem mais, né? Que aí é um prefeito que decide, é um cara que é arbitrário e... Exatamente, adora uma fake news, né? Na verdade, até os cães brincam meio com isso, né? Tem o momento mais cômico é que os cães, eles ficam meio que... Sempre tem um contando uma história aleatória. Eu ouvi que tem tal coisa assim. Então fica de olho aí. Na verdade, sei lá, as histórias que vai aumentando. É um grupo de cães falando, não, existe um grupo de cães selvagens. Canibais. Canibais, não sei o quê. Né? E aí as lendas que surgem entre os próprios cachorros lá dentro da ilha, né? Que é bem e aí acho que traz um momento cômico. Só que eu acho que, eu não sei, faltou aquela salpicadinha, assim, sabe? Pra deixar aquela coisa mais interessante, assim, de você ver e querer rever o filme. É um filme que você vê, ok, mas não é um filme que você vai querer ver de novo, sabe? Igual o Grande Hotel Budapeste, que a gente vai, em algum momento, vai voltar a rever, igual Moonrise Kingdom. Mas esse não. O Senhor Raposo também, a gente já viu outras vezes. Agora esse, realmente, acho que faltou só essa salpicadinha, assim, eu acho que, não sei, faltou uma mágica ali, alguma coisa que eu não sei explicar pra gente ter uma identificação e você querer, pra você realmente gostar, né? Mas não é ruim. Ele não é, eu acho que não é o pior, assim, que eu classificaria dele, não. Eu até curto. O que você acha, Mosito? Eu assisti ele eu terminei de assistir ele um pouquinho antes da gente começar a gravar, literalmente, né? Eu
terminei o filme e vim aqui ligar os microfones. Então assisti agora, né? Assisti. E assim, eu lembrava pouco da história e revendo, assim, eu gostei. A mensagem dele é muito clara, assim, né, em relação ao que ele quer passar de mensagem e tal. O que difere essa animação também do Senhor Raposo é que ele mescla um pouco de recurso digital com o stop motion, né? Que eu, pelo que eu lembro no Senhor Raposo, não tem, se tem muito pouco, assim. O quê? Por exemplo, os humanos, né? Uhum. A boca, por exemplo, é digital, não é, por exemplo, stop motion, né? Quando o personagem fala, você vê que é... é verdade, teve uma parte digital mesmo. Então, ele mescla e tal, isso, mas... Pra mim não perde, assim, a qualidade, não, né? Não. E tem essa história dos cachorros e tal, ele usa como, né, a pano de fundo ali a questão política, né, que daí cria-se toda uma antipatia com os cachorros, né? Então tem gente lá levantando placa anti-cachorro, não sei o que e tal. E tem também aquela questão dos interesses políticos, né? Porque qual que era a ideia no final, né? Você baniu os cachorros, né? Intencionalmente. Tinha um cientista que ele falou, não, me dá um tempinho aí que eu vou conseguir fazer uma vacina e tal. E o prefeito simplesmente ignora, falou, não, a gente vai, né, banir os cachorros e tal. E aí tem militar no meio também, né? Que a ideia era você criar cachorros robôs para, né, substituir ou como arma de guerra e tal. Então tem todo esse pano de fundo e tudo mais, né? E no fim também tem a questão, né, dos cachorros que eles passam de melhores amigos dos seres humanos para algo descartável, né? Completamente descartável. Para um interesse... para apresentar uma solução fraca, né? E rápida por um suposto problema que eu também nem sei se... Então, acho que ele conta muito bem a história usando como, né, esse pano de fundo, a questão dos cachorros, essa questão política e tudo mais, né? A única coisa que eu não gostei é que tem uma menina que ela é intercambista, é uma norte-americana, né, uma estadunidense, e ela meio que denuncia, ela que vai denunciar a corrupção e não sei o quê, e que estão banindo os cachorros indevidamente, toda essa conspiração. Ela é meio que uma repórter, né? Isso, exatamente. Aí aquela velha história, né, que sempre tem que ter alguém lá, ela vem chata, hein? Né, alguém dos Estados Unidos que vai lá salvar, né, levar a democracia para os lugares, né? Nem que seja a força, mas vai lá, né? Enfim. Então tem, né? Sempre essa coisa tem que ter. Aí é até curioso porque a menina, ela tem um casaquinho que é tudo cheio de bandeirinha dos Estados Unidos e tal. Oh, meu Deus, mas não precisa, né? Aí tem... É a única, na verdade, de traço diferente no filme, né? Pois é. Que aí os cachorros e os japoneses lá da história, eles falam japonês. Só que a gente não entende, né, o que eles estão falando. Não, é curioso porque eles não fizeram dublagem e não tem legenda, né? Não. Quando os personagens só japoneses. Alguns momentos que tem tem uma tradutora que aparece, ou a própria menina que vai falando o que tá sendo dito, às vezes algum discurso. Eu já vi alguns pontos sobre essa questão mais de cultural, etc., que acho que me fez pensar, né? Porque é estranho, né? Assim, é claro que é um estrangeiro, né, que tá representando uma cultura, e isso sempre pode gerar algum, né? Se não for bem feito, pode gerar um efeito contrário, né? Assim, de todo mundo odiar o filme, de todo mundo querer odiar o filme. Filme lá que concorreu ao Oscar lá? Ai, meu Deus, Emília Pérez, você quer lembrar? Pérez, tipo aquilo, né? Mas... Poxa uma vida. Coisa já despertou memórias aqui no Felipe. Mas é que no filme esse detalhe da gente não entender o que eles falam é meio estranho, porque dá um efeito contrário da gente, eles são esquisitos porque eles estão falando uma língua, a gente não entende, e sei lá, pode dar uma ideia de que eles estão errados por falarem a língua deles e, sabe? E simplesmente não ter tradução. E aí você fica assim, por que não? Porque eles são... Parece que dá uma impressão de que ele quer causar uma estranheza no sentido de deixar a gente distante, né? Exatamente. Distante daquele isso. povo, daquela cultura, e a nossa conexão vai ser pela menina, né? Exato, que é dos Estados exatamente. Unidos e tal. E a gente só consegue meio se conectar, talvez, com os cachorros, porque os cachorros estão lá, entendeu? E os cachorros falam, né?
Exatamente, exato, até os cachorros falam, a gente inglês, entende. Né? Então por que a gente não pode entender o que os japoneses estão falando, né? Já que tem a tradutora e era alguém japonesa, né, que estava lá fazendo a tradução, que aparece em alguns momentos, por que ela não poderia, né? E aí realmente, esse é um ponto crítico de pessoas que, né, que são dessa cultura, etc, né, ou são japoneses, que na verdade realmente traz esse efeito de distanciar ou de tornar eles o outro, sabe? Aquela coisa que é meio diferentona, assim como no filme a gente tá vendo os cachorros estão sendo vistos, sabe? Então assim, fica uma coisa que não deu a liga certinha, sabe? Eu acho que ele não deu o efeito certo, né? E aí e faz sentido, né? Porque eu acho que talvez vai juntando isso e mais alguma outra coisa que acho que perde um pouco de valorização mesmo do filme, né? De ter uma historinha ali levemente interessante. Obviamente, o Wes Anderson, ele não toca nessa, ele não desenvolve bem essas coisas, essas outras coisas, ele não consegue. Eu acho que é realmente uma limitação do nosso querido Wes, de nos filmes você vê que as coisas se repetem, né? Então, às vezes é um elemento, um pano de fundo ali que, né, um cenário, um universo que é levemente diferente, mas as histórias em si, elas não têm uma coisa tão diferente, né? Eu acho que o Grande Hotel Budapeste, talvez ele se destaca mais, porque eu acho que ele traz coisas um pouquinho diferentes, né? E esse, mesmo se passando uma cultura diferente, mas você olha, é o Wes Anderson fazendo filme, né? É um filme dele. E aí se destaca as cores e os bonequinhos de stop motion. Você até entende, assim, que para criar uma conexão, talvez, com o público norte-americano, que acaba sendo um grande público que vai dar retorno financeiro, vai ver o filme, a bilheteria, vai fazer uma bilheteria boa, ter essa personagem, né, que é a norte-americana ali, que vai lá e que tem esse papel, né, de levar né, de estar lá para denunciar aquela, né, o que está sendo feito, assim, né? Mas eu acho que não precisava ser tanto, né? Talvez ser um pouco mais criativo, criar um outro tipo de conexão, ou não ter esse personagem que vai criar essa conexão. Simplesmente conta a história daquela cultura com aqueles personagens daquele país, né? Sem precisar ter que ficar recorrendo a esses recursos, que acaba causando esse estranhamento que a gente viu. E realmente você parece que eles são sempre os diferentes, os estranhos, né? Então é bem complicado, e é uma visão muito norte-americana, assim, do mundo em geral, né? Os outros são sempre os diferentes, né? A gente que é o farol do mundo em termos de cultura, em termos de comportamento, em termos de democracia e não sei o que, valores, né? Espalhamento, né, da cultura norte-americana através do cinema, que eles são muito êxito nisso, né, de usar o cinema, usar essa indústria para espalhar os seus valores e tudo mais. E com isso, nesse filme, pelo menos, a gente consegue ver que o que isso pode causar, né? O estranhamento do outro, né? Do diferente, de uma cultura que é uma língua totalmente diferente, um povo que tem características específicas, sabe? Então eu acho que é meio complicado aí mexer nessa questão de você acabar contando uma história e você ter um efeito, talvez, reverso daquilo que você queria fazer, né? Né? Eu quero contar essa história de um ponto de vista da cultura japonesa. E ele é relativamente recente, né? 2018. Porque, em teoria, o fato de ter essa parte japonesa não traz nenhum elemento que é muito específico daquela cultura. A história em si, dos cães, etc., poderia acontecer em qualquer lugar. Eu acho que dentro do que vocês falaram aí, eu concordo com absolutamente tudo que vocês falaram, e eu acho que talvez esse filme perca a força justamente porque, olhando assim para a história do filme, eu acho que esse é para ser o filme mais político do Wes Anderson. Ele tá tratando de política de fato aqui, né? A gente tem prefeito e tal, como a gente falou, a gente tem leis sendo feitas e tal, tem decisões que afetam a vida das pessoas e tal. Só que eu acho que ele não sabe falar disso. Então a mensagem do filme fica completamente confusa, né? Ele tem todos esses sinais estranhos, como isso que a gente tá falando, como tem a
a menina que fala em inglês, os cachorros falam inglês, a menina fala inglês, só que o povo fala japonês, e a gente tem uma história meio tirânica aqui, então fica tudo meio bagunçado, você não sabe o que ele tá querendo dizer com nada, na verdade. E aí a história perde força, eu acho, né? Porque eu acho que ele não tem o traquejo pra falar disso, né? E aí eu acho que ele se perdeu na mensagem que ele queria passar. E a história fica fraca, eu acho. Tirando a política, uma mensagem política, eu acho que a história fica, né, qualquer coisa. Você vê que ele não tem essa habilidade, né, de ser versátil, né? Não. Acho que no próximo episódio a gente vai poder... tô criando uma expectativa gigante aí pro próximo episódio. A gente acha que vai poder conversar mais, discutir melhor sobre isso, assim, porque realmente ele é limitado nessas questões de ser versátil. E quando ele tenta, talvez, fazer algo um pouco diferente, acaba saindo isso que a gente viu, né? Então, apesar de ser um filme bacana e tal, gostei de rever, mas tem coisas ali que você olha e te incomoda bastante, assim, sabe? Da forma como ele retrata algumas coisas, de como ele escolheu contar essa história, né? Então, aí você fica assim, indagando por quê, né? E parece que não tem nenhuma explicação o lance razoável. Dos personagens, por exemplo, japoneses ali, não ter tradução, não ter, né, dublagem nem nada. No começo eu até acho que ele brinca um pouco, que tem um aviso, né? Porque os personagens falam na sua língua nativa, eventualmente vai ter um intérprete, e os cachorros, né, todos os latidos saíram em inglês, né? Ele brinca com isso no começo do filme, assim, mas isso não justifica, né? Não, ainda essa escolha, talvez artística ou, né, política, ou seja lá o que for, que ele fez pra contar essa história, né? Pelo que eu li, o filme, ele tava gravando que agora eu não sei qual, e aí ele viu uma placa de um lugar que parece que existe em Londres, que é Ilha dos Cachorros, e aí ele começou a pensar no filme. Aí você fica assim, tá. E aí ele pensou no Japão e cachorros falando inglês, e é isso. Aí você fica, qual é a conexão? Que fio é esse? Como nasce uma grande história, né? Exato. Que fio condutor é esse que deu nisso aí? Ai. Mas é isso, vamos pra notinhas? Bora. Começa aí, Edu. Aí. Você não começou com nenhuma nota, vai. Você agora. Vai. Não, pois é. Não, eu acho que eu dou de 5, dou 2.9, talvez, assim. Pela qualidade técnica, né? Ele é bem feito, apesar dos pesares, né? Visualmente, a trilha, né, os personagens e tudo mais, né? E acho que merece mesmo. 2.9, 2.8, vai. Essa é a minha nota. É 2.8. E você, filho? Eu acho que eu vou dar 2.5, vai. Porque... tipo, tirando... porque, assim, tirando a parte técnica e tal, o filme é meio... qualquer coisa, assim. Assim, eu gosto meio que do final, de toda a perseguiçãozinha lá na ilha e tal. Eu acho que... Mas ainda assim, olhando pro lado técnico, que eu acho que é bem feito... a parte do stop motion e da aventura, porque eles têm toda aquela perseguição, os cachorros e tal. Mas é isso, sabe? É um filme confuso, que não tem muita... Eu acho que, diferente de outros filmes do Wes Anderson, até o Grande Hotel Budapeste, que é aquele filme que cada coisa tá no seu lugar, sabe? Parece que milimetricamente pensada pra ser daquele jeito. Eu sinto que não tem nada disso nesse filme. Eu sinto que as escolhas são aleatórias, sabe? Então, sei lá, não chega... Acho que visualmente é assim, é milimetricamente definido e tal. Mas conceitualmente, né, a história e tal, não sei... Não me atrai. Realmente tanto. É meio... Ele é tão assim que você fica... É até difícil definir o que você não... Porque é tão, assim... meio esquecível, meio... É difícil falar o que você não gostou no filme, né? É tão assim... sei lá. É tão uma vibe meio esquisita que você fica assim... Não é esquisito, né? No estilo dele. É esquisito no sentido... O que ele quer, né? E aí, às vezes, o ritmo, né? Da historinha que você fica assim... Meu Deus do céu, que não... Sei lá. Realmente é um filme, sei lá.
Nova categoria, sei lá. Sei lá. É que ele começa contando, usando meio que aquelas histórias antigas, né? Começa interessante essa parte da lenda. Da lenda, porque daí os cachorros eram selvagens, aí tinham uma galera lá, uma tribo, sei lá, um povo, que era o que gostava de gato, né? E aí o líder desse povo aí falou, não, vamos acabar com os cachorros. Aí começa a matança dos cachorros, e aí o sobrinho desse líder, né? Fala, não, ninguém vai matar cachorro aqui, e acaba decapitando esse líder, né? Aí esse garoto acaba sendo meio que a lenda do samurai sem cabeça, alguma coisa assim. Aí começa com essas historinhas meio que a gente sabe assim, tem uma lenda por trás, aí depois vai perdendo a mão ali e sai essa coisa aí que a gente viu. Né? E depois não faz sentido mais, não aparece mais, né, basicamente. É que o tio do garoto lá que é o prefeito, né, que daí passa os anos, aí o prefeito tem esse garoto, que o tio dele é o prefeito, e ele é dessa descendência, né, que é os Kobayashi, né? Então ele tem essa descendência e ele já, por natureza, ele já detesta cachorro, né? E aí meio que mistura, né? Não faz muito sentido, né? Porque daí no fim a questão tinha fins militares, não sei o quê. Era uma outra parada e... É o que o Felipe falou, fala de tudo e de nada ao mesmo tempo, e você não sabe o que ele quer. É a coxa de retalhos. É porque você não viu Asteroide City. É verdade. Deixa o Felipe. Não vamos influenciar o Felipe. Não, vai. Vamos. Vamos lá. Vai chegar. You can't arrest him simply because he's a bloody immigrant. Take your hands off my lobby boy! Então é isso, meus amigos. Chegamos ao fim de mais um episódio aqui, a terceira parte da vida e obra de Wes Anderson. E agora a gente quer saber de você, querido ouvinte. Concorda com as nossas opiniões? Esse é o episódio que a gente foi mais bonzinho com o Wes Anderson, hein? A gente falou mó bem de 2 filmes dele e desse terceiro, mais ou menos. Então, fiquem felizes que, pelo que eu tô ouvindo aqui, esse é o ápice, tá? Exatamente. A gente já chegou no auge. O platô vem aí. Daqui pra frente agora só pra trás. Então é isso. Deixe os seus comentários aí no nosso Instagram, @CoffeeXPodcast. Sigam os nossos convidados aqui também no Super Pocket Show e no Casal em Cena. Vai estar tudo marcado no nosso perfil do Instagram, vai estar na descrição do episódio aí. E é isso, gente. Muito obrigado aí por mais um episódio comigo. E a gente se vê no próximo, que é o último episódio dessa como que chama isso aqui mesmo? Dessa série. Dessa série do Wes Anderson, exatamente. Exatamente. Muito obrigado. Muito obrigado. Isso é quinta-feira, 10h15 da noite. Gente, já foi o cérebro. Exatamente. Então é isso. Valeu, gente. Abraço. Até, gente. Valeu. Abraço. Tchau. Esse episódio foi editado por De Rosa Edições. Siga @De Rosa Edições.